Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão processante, que vai analisar o impeachment do prefeito Marcelo Crivella, tem a primeira reunião nesta sexta-feira. 3 vereadores fazem parte da comissão. Eles vão se reunir para definir quais são os próximos passos do processo. CPI, que apura o contrato da prefeitura com a concessionária da linha amarela, houve engenheiro e controladora geral do município. Nós vamos buscar informações junto ao Ministério Público e ao próprio Tribunal de Justiça, porque, no nosso entendimento, quer dizer, a decisão judicial deve ser favorável ao interesse público, à população. E exposição sobre a Antártica faz sucesso no Museu da Casa da Moeda. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando da comissão processante sorteada na Câmara do Rio para analisar o processo de afastamento do prefeito Marcelo Crivella. O grupo formado pelos vereadores William Coelho, Luiz Carlos Ramos Filho e Paulo Messina vai realizar nesta sexta-feira a primeira reunião. O procurador-geral da Câmara do Rio confirmou que, se o impeachment de Marcelo Crivella for aprovado, haverá eleições diretas para a escolha do novo prefeito. É a primeira vez, desde a redemocratização do país, que a Câmara de Vereadores do Rio aprova a abertura de um processo de impeachment contra um prefeito. Dos 51 vereadores, 35 votaram a favor da investigação de Marcelo Crivella. 14 votaram contra. O vereador Alexandre Esquerdo não votou, apesar de estar presente. O presidente da casa, Jorge Felipe, se declarou impedido. O prefeito foi acusado de improbidade administrativa porque prorrogou um contrato com empresas de publicidade sem nova licitação. A denúncia partiu de um funcionário público, fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda, que foi exonerado do cargo em fevereiro deste ano. A apresentada denúncia, como ocorrido, por eleitor do município, cidadão comum ou vereador, o presidente da Câmara Municipal se pronunciará a respeito da admissibilidade, com análise inicial da fundação normativa e dos requisitos formais necessários ao seu recebimento. A primeira reunião para analisar o pedido de impeachment do prefeito vai acontecer na próxima sexta-feira, às 14h. 3 vereadores fazem parte da comissão. Eles vão se reunir para definir quais são os próximos passos do processo. William Coelho é o presidente da comissão, Luiz Carlos Ramos Filho, o relator, e Paulo Messina, vogal, que até o início desta semana era o secretário da Casa Civil da Prefeitura. A participação dele foi criticada por outros parlamentares. Eu fiquei muito chateado no final de tudo com a composição dessa comissão. Porque vocês olhem bem, o líder do governo se colocou impedido, o presidente da casa se colocou impedido, aí o vereador, que ora é chefe da Casa Civil, ora é secretário, ora é vereador, ele trabalha de acordo com a necessidade do governo. Ele vai ao microfone e se declara defensor do governo e quer se colocar no sorteio para poder defender os interesses do governo. Ou seja, é uma apuração que vai ser feita de forma técnica, de forma ilibada, e ele já coloca em dúvida em que condições ele vai participar dessa investigação. Então, assim, não é ilegal, mas é muito imoral. Após a votação favorável dos 35 vereadores e da formação da comissão, o presidente tem o prazo de 5 dias para iniciar os trabalhos e notificar o prefeito. Marcelo Crivella tem 10 dias para apresentar a defesa prévia, por escrito. Neste período, o prefeito vai recolher provas e convocar até 10 testemunhas. Se o parecer dessa comissão for pelo prosseguimento, a questão sequer é submetida ao plenário. O rito segue normalmente. E qual é essa próxima etapa da fase instrutória? É uma fase na qual serão produzidas provas, serão ouvidas testemunhas, solicitada perícia, se for o caso, requisitados documentos,
E essa fase tem até 30 dias, ela tem que durar 30 dias. O impeachment só será aprovado com o voto de 2/3 da Câmara. Só então a Justiça Eleitoral será comunicada. O processo será concluído em 90 dias. Qualquer decisão da comissão vai ser submetida ao plenário e os vereadores vão ter novamente a possibilidade de dizer se prossegue ou não o processo. Então eu não vejo nenhum problema com relação à composição da comissão. Eu acho que agora a gente vai ter realmente o tempo necessário para analisar todo esse processo, né, e que a gente possa efetivamente apresentar um trabalho, um resultado para a sociedade, se a gente vai aceitar, encaminhar a denúncia favorável, né, que é procedente, ou o contrário. Assim como nós não temos controle de tudo que todos os funcionários fazem, não é possível que também tenha que se fazer um impeachment de um prefeito eleito com 1.700.000 votos por conta de um possível erro administrativo de uma funcionária. Caso sofra impeachment, será convocada eleição direta. O presidente da Câmara assume imediatamente após o afastamento do prefeito, assume e em 90 dias terá que ser necessariamente realizada a eleição direta. Nessa quarta-feira, Marcelo Crivella voltou a afirmar que a denúncia contra ele é frágil. O prefeito afirmou que vai prestar todos os esclarecimentos solicitados pela comissão processante. E a Câmara do Rio decretou luto oficial pela morte do ex-presidente da casa, Aloísio Freitas. O pai do vereador Rafael Aloísio Freitas morreu em casa de infarto aos 73 anos. Aloísio foi presidente da Câmara do Rio. Como vereador, ele cumpriu 5 mandatos. O corpo de Aloísio Freitas vai ser velado no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Por causa do luto oficial, a primeira reunião da comissão processante do caso Marcelo Crivella foi adiada para sexta-feira. Já está em vigor a lei que determina a adoção de protocolo de atendimento para doenças infecciosas na rede municipal de saúde. Grupo de trabalho realiza reunião para discutir projeto de lei do Marco Civil do Carnaval de Rua. CPI do Cisreg recebe representantes das secretarias municipais de Fazenda e de Saúde. E Câmara do Rio realiza reunião solene em comemoração aos 190 anos de fundação do Supremo Conselho do Grau 33 do rito escocês antigo e aceito da maçonaria no Brasil. E você vai ver no próximo bloco. Museu da Casa da Moeda abriga exposição sobre a Antártica. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 2 da tarde, aqui na Rio TV Câmara. A CPI da linha amarela ouviu nesta quarta-feira a controladora-geral do município do Rio. Ela afirmou que a concessionária da Via Expressa descumpriu cláusulas previstas em contrato com a prefeitura. Os vereadores também ouviram um engenheiro que representou a Secretaria Municipal de Transportes. A primeira a prestar depoimento foi Márcia Andréa dos Santos Pérez. Ela é controladora-geral do município do Rio de Janeiro. Márcia explicou que havia uma previsão de obras na linha amarela em 2010 no valor de 251 milhões de reais, mas não foram todas cumpridas pela concessionária. Eram 9 intervenções que corresponderiam a esse valor, que seriam a ampliação do viaduto de Manguinhos, o alargamento da Avenida Brasil, a implantação do viaduto da Abolição, implantação de viaduto de Bom Sucesso, o alargamento da Avenida Ayrton Senna, implantação e urbanização de parques lineares, alargamento da Avenida Salvador Allende, execução e restauração do pavimento da linha vermelha e finalizando a instalação de painéis acústicos. De acordo com a controladora, ficou um déficit de 97 milhões de reais pelas obras não realizadas. Esse valor atualizado chegou a aproximadamente 225 milhões de reais. Esse foi o motivo do prefeito Marcelo Crivella determinar a suspensão da cobrança do pedágio em um dos sentidos por 19 meses, mas a Justiça concedeu liminar à concessionária impedindo a ação. E nós fizemos assim algumas sugestões, falando, olha, pode ser feita uma redução do prazo de concessão, já que foi concedido um prazo, com base num valor que não era aquele, podemos chegar nesse também, reduzir o valor,
Pode-se haver uma supressão de cobrança, né, do pedágio, e aí sugerimos até assim, uma das vias, para que não impactasse nas duas vias, você inviabilizaria ali até a receita, então a gente achou até razoável uma das vias, ou então a gente reduz o valor do pedágio, então, e outras, né, sugestões poderiam vir, mas a gente fechou, a controladoria fechou em 3 sugestões ao senhor prefeito. Em seguida, foi a vez de Marcelo Rezende. Ele é engenheiro e veio representando a Secretaria Municipal de Transportes. Marcelo disse que cerca de 120 mil veículos passam por mês pagando o pedágio na linha amarela. A linha amarela não deixa de ser uma via pública, só que ela é fechada, ela é expressa, ela tem outras características e ela tem uma operação de funcionamento 24 horas, que pelo menos até o momento a gente vem verificando que isso vem acontecendo. A CPI foi criada para investigar o contrato entre a Prefeitura e a Lanza, a empresa responsável pela concessão da linha amarela. A construção da via expressa começou em 94 e a inauguração aconteceu 3 anos depois. O contrato celebrado entre as partes foi assinado em 97 e era válido até 2022, mas foi prorrogado até 2037. Desde o início dessa parceria, o acordo assinado já sofreu 11 aditivos. O pedágio da linha amarela custa R$ 7,50. De acordo com a CPI, é o mais caro do país. O próximo encontro da CPI está marcado para o dia 10. Os parlamentares vão ouvir a Secretaria de Infraestrutura e o Tribunal de Contas do município. Nós vamos trazer o Tribunal de Contas e a Secretaria de Obras, que tudo leva a crer confirmarão esses dados da controladoria, e a partir daí nós vamos buscar informações junto ao Ministério Público e ao próprio Tribunal de Justiça, porque, no nosso entendimento, quer dizer, a decisão judicial deve ser favorável ao interesse público, à população, né, que nesse caso não aconteceu. O vereador Alexandre Esquerdo, que preside a Comissão de Transporte da Casa, participou do encontro. Ele quer saber se o contrato está sendo cumprido. A Câmara Municipal, agora com essa CPI, nós trabalhamos também pela Comissão de Transporte, a gente tem questionado muito obras, melhorias, a mobilidade na própria linha amarela. Hoje, esse pedágio, que eu acho, no meu ponto de vista, um absurdo, é um valor absurdo, mas está baseado em contrato, é o que a gente está discutindo isso, se de fato eles estão cumprindo também o contrato, porque se não cumpre o contrato, encerra-se o contrato e faça uma nova concessão. Quem também participou da sessão foi o vereador Leonel Brizola. Ele preside a comissão especial que trata dos valores dos pedágios da cidade. Quero saber quanto que ela reinvestiu na cidade e quanto que ela lucrou. Então, é primordial esse trabalho da CPI aqui para botar luz, né, numa questão obscura da nossa cidade. Eu estou tentando ver um parecer conjunto das comissões para que dentro de 15 dias ele vá à votação plenária. A exposição Quando Nem Tudo Era Gelo está em cartaz no Museu da Casa da Moeda. A mostra tem como tema a região da Antártica e entre o acervo tem pelo menos um item resgatado nos escombros do Museu Nacional. Que tal ser recepcionado por um réptil de 65 milhões de anos atrás? O monossauro dá as boas-vindas aos visitantes da exposição Quando Nem Tudo Era Gelo, resultado do trabalho de 20 pesquisadores de diferentes instituições do Paleontar, o Programa Antártico Brasileiro. Em 2 expedições feitas entre 2015 e 2018, eles exploraram aquela região gelada em busca dos mais diversos fósseis. A exposição ia ser inaugurada no Museu Nacional na semana em que ele pegou fogo. Sorte que os objetos, as fotos estavam num prédio anexo. O Museu da Casa da Moeda não foi escolhido por acaso. Esta foi a primeira sede do Museu Nacional, que nasceu Museu Real em 1818. Esta rocha vulcânica é o único material coletado após o incêndio. Na primeira sala, a Antártica de hoje, com pinguim, lobo marinho. Na segunda, a Antártica Antiga, que não está no nosso imaginário. Graças às descobertas dos pesquisadores, podemos conhecer animais que habitaram aquela parte do planeta no período Jurássico, como plesiosauros. A Juliana é paleontóloga e fez parte da equipe de pesquisadores que foi até a Antártica e vai contar. Ju, eu estou vendo aqui essa barraca. Essa barraca que vocês ficavam. Exatamente. Tudo que você vê na exposição são os objetos originais que a nossa equipe utilizou na Antártica. Foram 40 dias?
Foram vários trabalhos de campo, em torno de 40 dias acampado. Houve acampamentos mais curtos e outros mais longos. Eu cheguei a participar de um de 55 dias. Mas todo o nosso trabalho na Antártica dura em torno de 3 meses. Agora imagina, 3 meses vivendo aqui, né? Vamos entrar para eu ver como é? Essa é a original mesmo, né? Isso. Entra aqui então. Nossa, é uma casa, né? Uma mini casa. O que vocês comiam? Como é que era assim o dia a dia? Bom, a gente se alimenta muito de material desidratado, arroz, macarrão, feijão, lentilha, né? Todas essas comidas que você cozinha normalmente. A gente tinha todos os recursos. A gente tinha um fogão a gás, com forno, então a gente eventualmente fazia pizza, né? Nos dias mais especiais. Mas, de uma maneira geral, a comida da Antártica ela é feita, é uma comida embalada a vácuo. Então, tem pratos de diversos sabores, por exemplo, frango xadrez, estrogonofe, e a gente esquenta, são uns sacos embalados a vácuo, a gente esquenta em banho-maria e come, né? Então, paralelo a isso, a gente tem a alimentação desidratada. Este quadriciclo ajudava no deslocamento. Mas como saber que área explorar diante de tanto gelo? Existem mapeamentos por satélite e também mapas geológicos que ajudam a gente a escolher uma grande área. Mas essa grande área tem em torno de 30 até 50 metros quadrados. O lugar específico onde a gente vai encontrar os fósseis, só andando e procurando essas evidências que eventualmente vão aparecendo e a gente vai marcando com o GPS esses locais. A imagem de uma samambaia estampada neste pedaço de pedra é a prova de que já houve plantas na Antártica. A Antártica de 80 milhões de anos, que é retratada aqui, ela traz fósseis de um mar quente, né, como os dentes de tubarão, os moluscos, as lagostas que estão aqui expostas na exposição sob forma de fósseis. E na parte do continente, ela exibia uma floresta de samambaias e coníferas altíssimas. Então, era uma floresta tropical e subtropical, com um clima provavelmente muito parecido com aquele que a gente tem hoje no Brasil, com uma temperatura aí entre 35 e 40 graus. A Juliana garante que quem experimenta a vida no continente gelado só pensa em voltar para lá. O projeto tem a próxima expedição prevista para o final desse ano. Gostaria muito de fazer parte, a gente ainda está montando, né, qual equipe que vai compor o projeto. Se tudo der certo, vamos juntar a equipe. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, amanhã a gente se vê.